Jesus. E aí eles dizem para Jesus: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Quer dizer, temos a necessidade de aumentar a nossa fé. Jesus, nesse texto, estava ensinando os apóstolos sobre quantas vezes se deve perdoar o irmão. E eles dizem para Jesus: aumenta-nos a nossa fé. Então, primeiro, uma fé estabilizada. Segundo, aumente a sua fé. Amém. Mesmo diante de adversidades, aumente a sua fé, porque Deus vai agir. Amém? Amém? Então, eu destaco essa importância que devemos dar à nossa fé, sendo cuidadosos na fé, no nível da fé, nas obras, na crença, no amor. Na Bíblia nós podemos muitas vezes ver o termo: a tua fé te salvou, mulher, grande a tua fé. Às vezes a nossa fé é fraca, por isso temos que cuidar dela com atenção. Mas a fé é base. Se você tiver uma boa fé, mesmo em momentos difíceis, você vai crescendo na sua credibilidade e no seu contato com Deus. Você vai se entrosando com a divindade que é Deus e aumentando a sua fé. Pode ter uma grande adversidade, mas a sua fé continua ali. Eu estou crendo, eu tenho fé nisso aí. Amém? Amém. Nós cristãos somos salvos pelo progresso. A fé é a base firme que nós devemos ter, com intensidade e extensão. Aumentar a nível de intensidade e aumentar a nível de extensão a nossa fé. Como? Como é que eu aumento a minha fé, pastor? Crendo. Eu creio. Segundo, estudando a palavra. Você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra. Você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra. Orando, agindo, testemunhando. Quando uma pessoa traz o seu testemunho, a sua fé aumenta. Seja um testemunho de libertação, seja um testemunho de escape, livramento, seja um testemunho de cura, seja qual for o testemunho, ele vai edificar você e ele vai o quê? Aumentar a sua fé. Aconteceu com o meu irmão que eu conheço, aconteceu com a minha irmã que eu conheço. Então a minha fé vai o quê? Aumentando gradativamente. Por isso que existem os testemunhos na igreja. Sendo também usados dos recursos de Deus nos dá, o seu poder. Então peça a Deus para aumentar a sua fé. Quem é que pode aumentar a minha fé? Jesus. Quem é o condutor da fé? Jesus. A fé está caindo? Jesus aumenta a minha fé. Jesus estabiliza a minha fé. Jesus aumenta a intensidade e a extensão da minha fé. Por quê? Porque ela é necessária. Necessária. E neste caso que nós estamos lendo de Coríntios, que nós vamos agora entrar em Coríntios logo, é importante nós entendermos, muito importante, e eu quero voltar aqui a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos colocar aí para vocês. Quando Paulo traz esse texto de 1 Coríntios 3.1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Por que ele está falando isso? Por que será que Paulo está falando isso? Ele está falando isso porque ele foi o fundador da igreja de Corinto. Ele que fundou. E quando ele escreve a 1 Coríntios, ele estava em Éfeso. E o que tinha essa igreja? Isso foi mais ou menos 57 depois de Cristo, ou seja, o templo ainda existia, que hoje a gente vê as muralhas lá de Jerusalém, que sobrou do templo. Existiam as sinagogas em todos os bairros, cidades onde eles frequentavam. Então eles tinham o templo como base básica e as sinagogas como congregações ligadas ao templo. Naquele tempo havia desordens na igreja, porque a igreja estava vindo de gentios e de judeus. Então havia discrepâncias quanto às ordens. Então havia discrepâncias, desordens, facções, imoralidade, demandas judiciais, alimentos oferecidos a ídolos, abusos na ceia, falsos profetas, falsos apóstolos,
problemas no casamento, falta de ordem nas reuniões. Naquele tempo a participação da mulher no culto era quase que proibido. Havia heresia sobre a ressurreição. Então, quando ele vai e escreve esta carta, estava em Éfeso para Coríntios, ele se defronta com informações que ele obteve que estava acontecendo-se na igreja. Então ele tem que falar para eles de um outro nível. Ele não podia falar para eles como espirituais, porque na igreja estava cheia de divisões, de facções. Um dizia, eu sou de Apolo, porque Apolo era um grande pregador, muito eloquente. Então eles gostavam de Apolo. Havia esse chamado, Apolo fala muito bem, Apolo prega muito bem, então eu sou de Apolo.